conceito dos superfãs, né? Ela não entendeu que o brand lover não é uma pessoa que vai sair defendendo sua marca como você defende um artista. E aí essas marcas, elas querem construir a todo custo que esse super lover da marca, ele é alguém que você tem que encher de adesivo na casa dele, tem que ficar mandando um monte de produto pra ele que ele vai virar um super lover, né? Exato, acho que é porque muitas marcas têm dificuldade de entender o que é uma comunidade. Quando a gente fala de comunidade, assim, muitas tendem a entender assim, eu não vou construir comunidade porque comunidade é uma coisa muito nichada, não tem nada a ver com nicho, não tem nada a ver com tamanho. Qual que é o conceito de comunidade? É justamente você ter ali um propósito evidente e reunir pessoas por esse propósito em comum. Então elas vão se sentir pertencentes a partir daquilo. Você vai fazer tua audiência se sentir pertencente, se sentir parte daquele processo. E a partir daí, do momento de identificação, quando a audiência começa a se identificar com você, ela vai se tornando não só um fã, mas um super fã. Olá, cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente vai falar sobre construção de marca pessoal / artistas. A gente nunca trouxe ninguém que constrói marca de pessoas que são artistas ou celebridades ou influenciadores, o que seja. Mas a gente vai conversar muito sobre isso e também a gente vai falar sobre como é que os algoritmos podem atrapalhar a construção de uma estratégia de marca. Mas antes de eu trazer meu convidado, eu quero me apresentar. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, tenho mais de 15 anos de experiência construindo marca e sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que ajuda o seu negócio a encontrar identidade, posicionamento e diferenciação. Se você acha que esse é o momento da sua empresa, acesse galileubranding.com.br, fala lá o seu desafio que minha equipe vai entrar em contato contigo e a gente vai trabalhar junto. E se você quer aprender mais sobre branding diretamente da sua casa através do livro, o BDP O Guia já está disponível para você comprar. Um livro que você vai aprender branding com 15 capítulos, 285 páginas e exercícios 100% práticos para você sair de lá, depois da leitura, já construindo uma marca. Só acessar galileonogueira.com/livro e garantir o seu livro, beleza? Vamos lá, eu tô hoje com uma estrategista digital que utiliza do entretenimento para moldar a cultura. Como trajetória inclui trabalhos com vários projetos que envolviam vários artistas. Glória Groove, Pablo Vittar, Léo Santana, Anitta e também já trabalhou com marcas como Spotify, Coca-Cola, Ambev e Beats. E hoje, Gabriel Nogueira, o meu convidado, seja muito bem-vindo, é gerente de marketing da Anitta. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui, Galileu. Muito obrigado pelo convite, é um prazer para a gente falar aí sobre um tema que é tão relevante hoje na nossa cultura, pulsando aí para quem trabalha com digital. E depois eu quero esse jabá, hein? Esse jabá já tá garantido, tá ali guardadinho o seu bem. Já. Você já vai receber. Convidado recebe o livro quando ele vem aqui. Então. Obrigado. Bom, pra gente conversar então, pra começar, eu trouxe aqui no comecinho do episódio falando que a gente nunca trouxe alguém que cuida da construção da marca de alguém. A gente sempre trouxe aqui profissionais que cuidam de empresas ou marcas corporativas. Você já trabalhou também com marcas corporativas, da Spotify, Coca-Cola, enfim. Qual que é a principal diferença quando você está cuidando de uma estratégia de marketing digital para uma pessoa / artista e quando você trabalhou para um projeto para o Spotify, por exemplo? Olha, eu acho que tem muitos pontos de convergência e muitos pontos de divergência também. Quando a gente está falando dos princípios básicos, por exemplo, de branding, de construção de marca, são pontos em comum. Porque a gente não pode esquecer, o princípio básico é marca é construída no coração e na mente das pessoas. Posicionamento, de marca é construído no coração e na mente das pessoas. É o mesmo para uma pessoa, é o mesmo para uma marca corporativa. Mas tem muitos pontos divergentes também e que eu acho que é a parte mais legal dessa mudança, por exemplo, do corporativo para passar a gerenciar uma marca pessoal. E acho que o principal deles que eu vejo hoje é a questão do senso de comunidade, de construção de comunidade, por exemplo. Então, um artista, ele não vende só um produto, ele vende uma visão de mundo para as pessoas. E as pessoas se sentem pertencentes a partir dessa visão de mundo, se sentem aptas, se sentem com vontade de pertencer à comunidade daquele artista a partir daquilo, de comprar o propósito do artista. Então o propósito do artista ele é sempre muito evidente, a partir daquilo as pessoas compram aquela ideia e se sentem à vontade de pertencer àquele universo, né? Então assim, o artista ele não tenta enfiar um lançamento goela abaixo das pessoas, enfiar um produto goela abaixo, não. Como uma marca corporativa faria, né? Exatamente. Tipo, ela precisa lançar esse produto, precisa vender. Exatamente, e é aí que eu acho que tá o barato da coisa, que assim, a gente tá vivendo na era das comunidades, onde o discurso não é mais unilateral. Então aquele pensamento tradicional de marca, assim, que você tem uma mensagem, você vai martelar, eu sei que é importante, a gente tá no podcast de branding, é super importante performance, não tô dizendo que não é, mas hoje essa visão de comunidade é muito importante também para uma construção de uma marca, você fazer com que as pessoas pertençam, que construam junto com você gerar conversas, no caso, trazer as pessoas para perto pro teu processo de construção. O artista, ele tem muito isso, né? Tipo assim, então é como se talvez a gente tivesse ali com o call aberto o tempo inteiro com a audiência, que a gente tá recebendo feedbacks o tempo inteiro, e aquilo vai se
tornando muito orgânico, muito natural. Por isso que a autenticidade também é uma chave para que você conquiste ali a tua base de fãs e consiga fazer com que aqueles fãs se tornem super fãs que vão advogar em torno da marca pessoal. Se acontece uma crise, por exemplo, aqueles fãs estão lá dispostos a defender você, a defender o artista. É o que a gente chama de super fã. E acho que é o que as marcas também chamam, talvez, que elas almejam tanto, que vira KPI, que é brand love. O artista tem isso naturalmente, né? Quando ele tá construindo essa comunidade. E isso que é muito legal. Eu acho que quando a gente faz esse paralelo, né, de olhar marca corporativa e marca pessoal de artistas, né, quando a gente fala de marca pessoal, a gente não pode confundir aqui, cidadãos, que a gente tá falando de marcas que são artistas, geralmente, ou celebridades, ou pessoas que têm visibilidade. Marca pessoal que eu tenho, ela é construída com o mesmo princípio de uma marca de branding, mas quando eu tô falando sobre construção de um artista, eu tô falando de consequentemente, o consumidor se tornar um fã. Exato. Né? Ele não é mais uma pessoa que só consome. Ele agora consome, se identifica, se relaciona, se conecta. De alguma maneira, ele representa aquela pessoa onde ele passa. Quando ele dá o play na música dentro do carro, ele tá apresentando pra alguém, enfim. É quase como parte da identidade daquela pessoa. E né? A música é uma parte dessa identidade. Mas eu acho que as marcas corporativas ainda não entenderam o conceito dos superfãs, né? Ela não entendeu que o brand lover não é uma pessoa que vai sair defendendo sua marca como você defende um artista. E aí essas marcas, elas querem construir a todo custo que esse super lover da marca, ele é alguém que você tem que encher de adesivo na casa dele, tem que ficar mandando um monte de produto pra ele que ele vai virar um super lover, né? Exato, acho que é porque muitas marcas têm dificuldade de entender o que é uma comunidade. Quando a gente fala de comunidade, assim, muitas tendem a entender assim, eu não vou construir comunidade porque comunidade é uma coisa muito nichada, não tem nada a ver com nicho, não tem nada a ver com tamanho. A comunidade, qual que é o conceito de comunidade? É justamente você ter ali um propósito evidente e reunir pessoas por esse propósito em comum. Então elas vão se sentir pertencentes a partir daquilo. Você vai fazer tua audiência se sentir pertencente, se sentir parte daquele processo. E a partir daí, do momento de identificação, quando a audiência começa a se identificar com você, ela vai se tornando não só um fã, mas um super fã. E aí, você vai abrindo o teu dia a dia, você vai abrindo o processo de construção da tua marca, você vai envolvendo essa pessoa no teu processo criativo, no processo de construção de um produto, vai transformando esses fãs também em tomadores de decisão junto com a marca. O artista faz muito isso, né? Envolve ali a audiência o tempo inteiro no dia a dia do artista, assim, no processo de composição, num processo de gravação de alguma coisa. Então, as pessoas se sentem parte daquilo. Então, quando a gente vai lançar algo, elas já estão envolvidas em todo o processo. Então, naturalmente, a conversão vai vir, o número vai vir por conta disso. Ô, Gabriel, e a gente tá falando sobre números aqui, né? Quando a gente fala de mercado musical, principalmente, a gente tá falando de streams, reproduções, charts e toda aquela história. Quando a gente fala das marcas corporativas, a gente tá falando do número de views, likes, tudo que a gente já conhece aqui. Você acha que a gente tá chegando num momento em que as marcas elas estão tão vidradas em ter essa performance, né? Essa coisa do algoritmo e do chart, de ficar em primeiro lugar. Eu tenho que criar pra ficar em primeiro lugar, eu tenho que fazer uma música que hit logo no primeiro lançamento. E isso pode estar matando a criatividade? Cara, eu acho que sim. E não só matando a criatividade, mas afastando a conexão mesmo, já que é o que a gente tá falando aqui, que é o princípio básico da comunidade, afastando a conexão com os fãs, porque vai deixando de ser verdadeiro, né? Então o artista hoje, muitos artistas no mercado já pensam, já criam as músicas, ou já criam todo o processo de um álbum, enfim, pensando em viralizar. Isso é ruim. Deixa o objetivo de viralizar para sua equipe de marketing tratar sobre isso. O artista tem que pensar no processo criativo, você tem que ser artista. Vamos falar de artista, tem o meme, né? Fala de artista, é isso. Vamos falar de artista, deixa o processo da campanha e tudo mais, pra você dar o desafio pro seu time de marketing, sabe? Isso quando tem também, né? Exatamente. Tipo, tudo bem que tem artistas que não têm isso e que precisam ser eles a pessoa que pensa nisso tudo, no caso, né? De pensar em toda a parte de construção. Mas é isso, respeita cada etapa do processo, então. Porque eu acho que quando... As pessoas percebem quando o artista pensa apenas no número. E eu acho que isso muito também pelo imediatismo das coisas, sabe? Não é culpa só do artista, tudo bem. A pressão hoje, ela vem também muito por conta a comunidade. É um processo, acho que se retroalimenta. O mercado inteiro hoje pensa nisso, assim. Como que eu vou fazer isso aqui viralizar? Mas acho que a gente precisa se questionar também. Você tá pronto pra viralizar? Depois do viral, o que vai vir em seguida? Sabe? Qual que é o próximo hit, né? Porque a pressão é essa, né? E acho que você tocou num bom ponto também. Um hit é um viral? Será que um hit é um viral? Fica aí o questionamento. Fica o questionamento, porque eu acho que a gente passou por isso recentemente, inclusive. A gente teve um hit de carnaval.
que foi Eu Sei Que Tu Me Odeia. Ficou no topo dos charts, mas não era o nosso objetivo. O objetivo era ter um álbum que as pessoas pudessem curtir, que as pessoas pudessem, respeitando o contexto cultural do Brasil, era um álbum de carnaval, e que consecutivamente tivemos uma faixa no topo dos charts, porque teve uma ótima aceitação, mas porque teve um tempo pra gente trabalhar aquele álbum. O álbum, ele não foi, já não nasceu debutando. A gente foi entendendo também, a gente precisa entender que o sucesso, ele precisa de tempo pra ser maturado. Às vezes o artista vai lançar um álbum, mas nem sempre é a faixa foco que vai ser a faixa que vai entrar no topo dos charts. É a faixa que a equipe inteira tá acreditando, mas aí o público foi lá e abraçou outra faixa. E pra isso a gente precisa de tempo pra entender quais são as métricas que a gente vai avaliar o sucesso dessa faixa. Hoje o streaming traz essa possibilidade pra gente, que a gente consegue analisar cada métrica, ver qual faixa que tá crescendo em determinada região ou não, qual faixa que tá, por exemplo, prestes a viralizar. E aí sim a gente vai trabalhar pra transformar aquela faixa num hit, pra que as pessoas para que a gente consiga chegar e tá tocando em todo lugar, para que o artista chegue no show, vai cantar a faixa e aí vai estar todo mundo dançando e a faixa vai estar na ponta da língua. Isso é um hit. Um viral é uma coisa momentânea, um hit é uma música que se sustenta por muito tempo, que por muito tempo as pessoas vão lembrar dela. Eu acho que você trouxe um ponto que pra mim é muito interessante, né? Essas métricas sempre existiram. Tinha o disco de ouro, o disco de platina, você tinha sempre alguma coisa, as mais tocadas do rádio, né? A gente sempre teve essas métricas. Mas eu acho que teve um pouco dessa confusão, que é uma coisa você criar para as métricas, outra coisa, como você acabou de trazer, é você usar as métricas para amplificar melhor ou você direcionar melhor a sua estratégia. Exato. Porque quando a gente pensa eu sempre gosto de pensar nisso, né? Comportamento do consumidor, a gente faz um monte de estudo, faz um monte de pesquisa, mas as pessoas, são seres humanos. São comportamentos que a gente não consegue mapear e prever com exatidão. A gente sabe, sim, alguns costumes. Mas trazendo pra vida real, a gente viu, prestes a chegar no carnaval, o funk do trepa-trepa ganhar do nada uma visibilidade. Assim, não existia essa faixa, essa pessoa, né, que é a filha da Luísa Perissé, não era uma artista que você acompanhava, ela não fez collab com ninguém, ela tava simplesmente num podcast com a mãe falando de um assunto qualquer, que essa música foi cantada ali, e daqui a pouco você vê um Dennis DJ que remixa aquela música, e aí vira uma faixa, e isso vai pro streaming, e não sei o quê, e Ludmilla chama, e um monte de... Tudo acontece. Então, se ela fosse se basear em métrica, ela talvez nunca tivesse criado o trepa-trepa, né? Porque surgiu de uma forma tão espontânea dela no estúdio ali com a mãe. E acho que isso que foi legal, tipo assim, a reação da mãe, isso que gerou conversa nas redes sociais. As pessoas começaram a comentar e aí fizeram aquilo ali crescer e aí vai viralizando por causa disso. Se tornou um viral. Mas aí eu te pergunto, será que é um hit? Porque não durou, né? Não durou. Ele ficou aquele momento, teve o seu momento, mas ele não emplacou. Teve o seu momento. Exato. A gente, no mercado corporativo, as marcas querem viralizar. Exato. E aí você fala, mas viralizar pra quem? Por quê? Por que você quer viralizar? Qual a sua intenção com isso? E eu acho que tem uma coisa, né? Quando a gente fala assim, eu fiz um vídeo... E eu critiquei muitas vezes isso acontecer no Big Brother passado, por exemplo. Teve a esposa lá de um dos personagens que se sentiu ele meio que ia trair ela no Big Brother. Eu esqueci quem era a pessoa já. E aí a esposa resolveu já se separar antes mesmo dele sair do Big Brother. E ela ganhou seus minutos de fama ali. E aí acho que a Downy fez um publi, alguma coisa assim, usando ela. E aí, bateu 2 milhões de visualizações. Nossa, o vídeo foi um sucesso. Aí eu falei, mas até que ponto, para uma marca de amaciante que tá querendo construir os atributos de perfume, fixação, ter uma mulher que se sentiu traída num vídeo, lavando roupa, faz sentido, né? Então eu acho que além de olhar pra métrica, não só pro número exato, mas o que aquilo tá sendo construído. Tipo, qual foi o sentido no final das contas de você viralizar um vídeo de um personagem que, em teoria, pra construção do todo da marca, é meio irrelevante. Exato. E aí eu acho que a gente entra num outro ponto também, que é sobre 2 pontos, na verdade, que eu queria destacar aqui. Intencionalidade, qual a sua intenção com isso, no caso. E a gente saber separar também relevância de evidência. A mulher estava em evidência. Mas será que ela é relevante, de fato? Tipo assim, que depois ela vai deixar um legado pra esse produto, que ela vai transformar, vai mover ponteiro de negócio pra marca? Ou será que a marca só vai aparecer ali e vai ser o número pelo número? Tudo bem, você vai alcançar milhares de pessoas, mas e aí? Construiu algo pra marca? Trouxe algo de volta? Mudou a percepção das pessoas? Moldou a cultura? Ou você só fez parte da conversa por fazer? Porque tem muito isso, né? Nas agências. Eu venho de agência relatório também. Aqui, né? Exato. Tipo assim, fica aqui os números passando. Ok, isso aqui tá trendando. Galera, precisamos entrar nessa conversa. Chega o diretor de criação. Precisamos mesmo?
Quem precisamos? Será muita gente, né? Será que a gente precisa mesmo entrar nessa conversa? Por quê? Sabe? Eu queria muito que o editor colocasse o meme da Camila Frender. Exato, é isso. Será que a gente quer saber? Será que a gente quer saber dessa trend nova? Não sei, sabe? Vai construir pra marca? Ok, vamos entrar então. Sabe? Tem a ver com o território da marca. Esse é um tema relevante pra marca. É isso que eu trago também pros artistas. Às vezes a gente vê uma conversa na rede social que dá vontade de entrar. Mas a gente vai entrar por quê? Tem a ver com o DNA do artista? Tem a ver com a personalidade dela? Ela fala sobre esse território? Ela acredita nessa causa? Ok, vamos entrar, vai construir pra ela. Não vale a pena, sabe? Vai ser só gasto de energia em vão. Vamos focar em outra coisa. Né? E por mais que quando a gente tem essa coisa dos números, né? Eu acho que a gente falou sobre muito aqui. Mas uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava fazendo o roteiro pra gente conversar é que os números são públicos agora. Então a gente antes tinha assim, a Anitta ganhou o disco de platina, muito bom. Ela ganhou depois de ter vendido tudo. E ela ganhou um disco que reconheceu a venda. Agora sim, ela lançou hoje. Amanhã só teve 5 mil plays. A música flopou. E a música não funcionou. E não sei o quê. E aí, como esse número é público, a base, ou o famoso fandom, agora vai em cima. Como é que você tá vendo essa coisa da comunidade /fandom nessa gestão de crise? Porque, basicamente, eu tenho uma sensação, observando o trabalho de vocês, né? De artistas, gerentes que cuidam de artistas, é que vocês vivem numa panela de pressão o tempo inteiro. Porque, assim, você só vai ter que fazer com que a música que ela lançou seja amplificada. Mas a música é boa ou ruim, não tem culpa, não é sua culpa no final. Mas eu vejo que o fandom, ele entra num lugar tão bizarro de ficar cobrando e de como assim? E já trocou a comunicação, mal passou uma semana, já trocou. Como é que você lida com essa pressão toda? Como? Lidando. Aqui, ó, a sobrancelha aqui, ó, a pálpebra tremendo. Não, mas acho que a gente tem que ter uma visão muito pragmática das coisas. Às vezes a gente a gente tem um contexto interno das coisas. A gente tem a visão do negócio, que muitas vezes o fã não tem a visão do negócio. E eu acho que essa é a resposta para tudo. A gente precisa olhar para a música como um negócio. O streaming, de fato, mudou essa indústria. A dinâmica. A dinâmica da indústria. Então a gente tá falando hoje que 87% da receita hoje de música vem do streaming. Então, de fato, ele tem um papel muito importante. Mas ele não pode ser a única métrica. A gente tem um conjunto de métricas para que a gente vai medir a relevância do artista, que a gente mede a relevância desse artista. O debutar no top 200 pode ser uma delas, mas não deve ser tudo. Ela é uma métrica muito importante? Mas ela sozinha não conversa tanto, ela não diz tanto pra gente, se a gente vai analisar ela sozinha. Eu não tô dizendo que ela não é importante, ela é importante. Mas existe um outro conjunto de métricas também que é importante pra gente analisar a relevância desse artista, sabe? Ela não é o fim, né? Exatamente, ela não é o fim, ela é um meio, ela é um indicador, ela é mais um indicador. Tudo bem, você tem o topo dos charts, mas você vai vender o teu ingresso, você vai sair em turnê. Vai fechar? Vai fechar? Sabe? Você vai passar segurança tá passando segurança pro contratante, sabe? Você tem alguma iniciativa de, tipo, você vai sair numa capa de revista, você vai vender a revista? Então, assim, tem outras métricas que são muito importantes para o sucesso de um artista, que declaram que se um artista tá fazendo sucesso ou não. Tem artistas que o sucesso para ele é conseguir fazer uma turnê bem consolidada, tipo assim, ir nas casas de shows assim, menores e lotar cada casa de show. Não é estar no topo dos charts. Tem sucesso de artista que a gente vai considerar como métrica o crescimento ali em determinada região, sabe? O crescimento da base de ouvintes em determinada região, que esse não é um dado público, que é um dado que só o time do artista tem e que pode ser um objetivo do artista. Então, assim, a métrica do streaming hoje, a gente precisa ter muito cuidado para que ela não vire só uma vaidade, porque essas conversas todas alimentam essa vaidade do artista. Eu não vou dizer que é legal, ótimo para o time que tá trabalhando naquela campanha ver que deu certo, que assim, a gente atingiu o número de pre-saves, a gente atingiu o número no top 200, a faixa tá performando no top 10, mas não pode ser o objetivo final, não pode ser, ela precisa ser a consequência, ela não pode ser a ambição geral, o KPI primeiro, antes, sabe, tipo assim, o KPI principal, sabe? Uma outra coisa também que eu percebi é que essas métricas, elas validam o nosso trabalho. Então, assim, o trabalho do Gabriel também é avaliado pelo número de per-saves, pelo número de plays, pelo número de views. Isso é uma forma de avaliar o seu trabalho. Então, sei lá, a Anitta foi lá e lançou uma música, ela emplacou no top 10. Só que ela emplacou no 10. Então, o Gabriel não é tão bom. Ela emplacou no 1. Então ele é ótimo, contrata ele pra sempre. Só que quando a gente fala sobre construção, eu acho que você trouxe pontos muito legais, né? Construção de marca, sobre relevância, influência. Existem as celebridades, existem as influenciadoras, existe uma série de coisas. Mas quando a gente fala sobre influência, tem muita gente que não tá nos top charts de todos. Que não tá sendo... Tem milhões de seguidores, mas são pessoas que lotam estádios.
São pessoas que estão fazendo a sua carreira ali. E eu falo isso por mim até, né? Quando eu olho para os meus números como criador de conteúdo, eu acho que, olhando pros guruzões na internet, eu sou o que menos tem seguidor no final. Mas o que é a Luísa Helena Trajano recomendando o Branding Tudo Podcast, por exemplo, no Twitter dela? Tipo, o que é eu sendo convidado para ser embaixador de uma marca global? Eu posso não ter os maiores números, mas no final eu construí relevância. E essa relevância trouxe influência. E a influência não veio dos números. Ela não veio por... Óbvio, os números também contam. As pessoas, na hora de avaliar, elas falam, tem uma certa presença digital. Sim. Mas no final das contas, existe uma autoridade construída, existe uma didática que é feita, que no final, essas marcas enxergam muito mais valor. E eu vejo que com os artistas é a mesma coisa. Às vezes você tem artistas que têm um sucesso enorme de play, de streams, mas como você falou, chega na hora de vender ingressos, talvez não venda, ou às vezes não é convidado pelas marcas que são relevantes, às vezes são marcas menores, ou marcas que de fato falam, essa imagem eu não quero me associar. E isso não tem nada a ver com número, né? Exato, assim, acho que a influência está muito mais atrelada, a relevância está muito mais atrelada ao impacto cultural que você vai ter. A sua capacidade, por exemplo, de moldar a cultura, essa é uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, porque, voltando à pergunta 1, até já costurando com a pergunta 1, uma coisa que eu acho genial é que é isso, artista consegue moldar a cultura, artista consegue mudar comportamento, artista consegue, de fato, influenciar pessoas. A marca, ela é um aliado ali, né? Então, assim, influência é isso. É você, de fato, a gente tá falando de você influenciar um comportamento humano, de você moldar um comportamento humano, porque as pessoas acreditam naquilo. Das pessoas comprarem ingresso para ir pro teu show porque acreditam no teu propósito, sabe? E não o número pelo número, o número vazio. A gente tá cansado de ver aí vários artistas que vêm, estão no topo dos charts, mas... Será, tipo, que ele vai passar, como eu falei, passar segurança pro contratante? Será que ele, sabe, assim, será que a fanbase, que ele tem uma fanbase bem construída, que os fãs têm um propósito evidente, sabe, assim, tem uma visão de mundo bem construída? Ou mais do que isso, acho que um outro exemplo muito legal pra gente utilizar agora, aqui pra gente falar aqui agora e discutir. Fernanda Torres, por exemplo, maravilhosa. E a menina do avião tinha mais seguidores durante um certo tempo do que a Fernanda Torres. Será ela é mais relevante do que Fernanda Torres? Quem tem um impacto cultural maior? Quem vai deixar um legado aqui na história, sabe? Tipo assim, na história do Brasil. Então, acho que influência também, acho que é muito legal a gente falar sobre influência do ponto de vista de legado. Qual legado que essa pessoa vai deixar? Qual o impacto cultural que ela consegue deixar aqui pra gente, sabe? Assim, pra que a gente possa... É o residual, né? Exatamente. O que ela deixa no final das contas? Sim. Trazendo um contexto pra quem não pegou aqui a menina do avião, é a menina que se recusou a sair da cadeira do avião, porque a mãe queria colocar uma criança e tudo mais, tá? Voltando aqui. A gente fala isso no mercado corporativo também, né? Quando a gente faz essas ações... uma marca que tem muito dinheiro, por exemplo. Você fala, a marca foi lá e patrocinou o Rock in Rio, Lola, não sei o quê. E aí você faz uma pesquisa após eventos, as pessoas nem lembram que a marca tava lá. Mas ela tinha poder, tinha força, mas ela não tinha relevância. Ou ela criou uma ativação que não marcou a vida de ninguém, ou ela deu um brinde que ninguém nem lembra, ou ela é simplesmente uma marca que passou, né? Ela não fez muita coisa. Então eu acho que aqui trazer um pouco desse ensinamento também pra quem tá ouvindo, de que essa coisa de moldar a cultura, eu acho que você fala muito pouco no mercado corporativo. Eu acho que com o artista talvez você ainda tenha um lugar, e eu quero te ouvir também, porque o artista ele molda, às vezes, através da moda, através de uma fala, através de uma causa que ele defende, né? Acho que a Anitta, né, que você trabalha hoje, tem trazido, por exemplo, uma questão de espiritualidade. Ela moldou, talvez, uma cultura a partir de agora, de fazer as pessoas refletirem sobre esse assunto, elas procurarem alguma religião específica a partir do comportamento que ela teve. Uma marca corporativa dificilmente faz a gente refletir sobre a espiritualidade, por exemplo. Não consegue ter essa relevância cultural. Você acredita que dá para uma marca corporativa criar uma relevância cultural também? Eu acho que dá para ela construir relevância cultural, sim, mas ela precisa ser uma aliada para isso, justamente. Então ela pode entrar nos movimentos culturais. Por exemplo, se tem um artista que o objetivo dele é quebrar um estereótipo, por exemplo, de um gênero que ele canta, a marca ela pode ser uma aliada nisso, porque ela tem verba, perfeito, né? Ela tem verba para isso. Ela impulsiona, né? Ela impulsiona esse movimento. Então ela pode ser justamente essa válvula que vai impulsionar o movimento do artista. Vai ser uma parceira com o artista, vai dizer assim, vem cá, eu vou te ajudar nisso, sabe? Eu vou te ajudar nessa missão. Mas, de fato, a marca dizer que vai moldar a cultura, eu acho um pouco... pretencioso. Pretencioso. Desculpem a todos os gerentes de marca que estão nos assistindo, mas essa é uma visão que eu acredito que é a visão mais verdadeira. A marca, ela não molda a cultura sozinha. Cultura é feita de pessoas. As pessoas, né? Tipo assim, as pessoas fazem a cultura. A cultura é uma coisa coletiva. Sim. Então, assim, a marca, ela pode ser um aliado, mas ela nunca vai conseguir fazer isso sozinha. A gente tem um episódio aqui no podcast que a gente entrevistou o Facundo Guerra.
E eu conversei com ele sobre isso também, sobre... O episódio chama As Marcas São as Nossas Amigas, que era pra falar o quanto elas são amigas ou elas só querem vender pra gente, né? E a gente entrou nesse tópico de um dado momento, a gente falou, mas uma marca, ela cria um movimento cultural ou ela se apropria de um movimento? E a conclusão que o Facundo trouxe sempre era, não, eu sempre vou me apropriar de um movimento. Exato. Então, e aí foi um episódio muito legal, porque foi um debate mesmo, assim, foi o único episódio que eu gravei até hoje que o convidado falou, não concordo com você, não é desse jeito, e a gente fez, e no final foi ótimo, assim, nos abraçamos e rimos muito. Mas ele trouxe um pouco desse aspecto que era, quando eu coloco uma pessoa trans, sei lá, na recepção de um dos meus eventos, das minhas casas, né, eu estou, de fato, vendo que é um movimento cultural de trazer diversidade e inclusão. Então, isso já está acontecendo. E eu trago isso para o meu negócio para me ajudar a vender mais. Não é que ele é contra ou a favor, não tem um juízo de valor. Mas ele, olhando pelo capitalismo, é isso. Tipo, eu vou trazer esse movimento que já existe e eu só trago para mim, para me apropriar e vender mais. Exato. E aí não tem como a marca falar, não, eu vou moldar que agora a gente pense em diversidade e inclusão a partir de uma campanha que eu fiz. Não, o movimento já está acontecendo, eu só trago ele pra dentro, né? De uma forma muito simples, se tem dinheiro passando, é uma apropriação, né? Assim, acho que é isso, assim. A visão do artista, a visão de mundo do artista, o artista nasce com isso, com ele. Por isso que ele traz isso ele empresta isso pra marca pessoal dele. A marca não, a marca se constrói se apropriando a partir desse território, identificando as tensões culturais que existem, e aí sim ela vai lá e abraça aquilo ali, sabe? Faz parte daquele movimento, tipo, conta com o convite do artista, do influenciador pra fazer parte daquele movimento. Mas, de fato, ela não cria o movimento sozinha. A gente até trouxe tentando argumentar com ele na época se a gente tinha marcas como McDonald's, que são marcas que são ícones culturais também, né? Então você vê um filme, o artista, a celebridade lá, o ator comendo um Big Mac, você passando, sei lá, num brinquedo que você fala, isso aqui era do McDonald's dos anos 80. Ele faz parte da cultura. Mas ainda assim, ele não moldou cultura nenhuma. Ele só simplesmente fez parte do comportamento. Que as pessoas levavam seus filhos pra brincar lá, ou elas comiam determinado lanche. Isso tem uma memória afetiva da infância e só. Né? Mas se ela fala, não, é uma marca que ela é conectada às tendências, ela provavelmente está olhando uma atenção cultural e falando, isso aqui eu posso me encaixar porque é relevante pra mim e relevante pro meu consumidor, né? E que veio a partir de pesquisa, que veio a partir de pesquisa de mercado, e que precisou do comportamento do consumidor para aquilo, né? Você faz muita pesquisa com os clientes? Cara, a gente não... No mercado de música, a gente costuma fazer pesquisa o tempo inteiro, mas não pesquisa do jeito que a gente tá acostumado a fazer com marca, super estruturada. A gente consegue ter o feedback ali da fanbase, tipo assim, olhando de fato, estudando, entendendo as comunidades, o que a gente tá falando. Eu até brinco, por exemplo, os QGs dos artistas, eles são as ferramentas de social listening dos artistas mesmo, sabe? Sim. Porque a gente tem hoje no mercado, assim, quem que são os ADMs dos QGs? São pessoas, por exemplo, que eram fãs, né, que provavelmente entendem muito do artista, e os artistas chamam para que eles possam virar esses ADMs, porque eles são, de fato, os heavy users ali, né? Os heavy users, eles são uma ferramenta. Então, por exemplo, são a nossa sprinkler, a nossa estilingue, são os administradores, no caso das comunidades, e que de fato tem um olhar para a comunidade para dizer assim, esse lançamento tá performando bem, a comunidade tá aceitando, por exemplo, estão comentando sobre isso, esses são os principais tópicos. Então, por isso que eu falei que é como se a gente tivesse de fato com o call aberto com todos os fãs o tempo inteiro, porque a gente tá vendo como eles estão reagindo, e a partir daquilo a gente vai tomando decisões. Para além disso, a gente tem dados hoje do streaming. Acho que a chegada do streaming no mercado fonográfico é muito legal por conta disso, porque antes o artista precisava, por exemplo, sair em turnê para conseguir entender a reação das pessoas, ou se uma faixa está performando bem, ou então ter um relatório da rádio que vai chegar tantos em 45 dias depois Exatamente. do hit, né? Hoje não. Hoje a gente tem ali as plataformas de streaming que dão os dados pra gente 24 horas depois, que a gente consegue entender qual que são as regiões que a gente tá atingindo com aquela música, como que tá o engajamento daquela faixa, se as pessoas estão adicionando em playlist ou não, e a partir daquilo a gente vai tomando as decisões. Eu acho que tem esse ponto, né? A questão de pesquisa é muito mais qualitativa, só que é uma qualitativa amplificada pela internet, né? Então, ao invés de você falar, eu sentei numa mesa de boteco com 6 pessoas e ouvi, eu simplesmente li 45 posts em uma hora, de 45 ADMs e 45 lugares e de 30 redes sociais diferentes. Então dá pra ter um cheiro, né? Dá. Mas ainda não tem... Isso é uma coisa curiosa, porque eu já participei de um processo seletivo pra ir pra Warner, bastante tempo, pra cuidar da carreira da Vanessa, na época do pop ainda. Que eu acho que teria sido muito legal se eu tivesse ido, porque
Era uma época de ouro, que eu achava super legal o trabalho que ela tava fazendo. E a pessoa que tava me entrevistando falou, não é costume nosso encomendar uma pesquisa de mercado quantitativa, em que a gente dispara pra ver um painel, pra testar uma música, fazer um pré-teste. E eu ficava assim, cara, mas isso no mercado corporativo já tá tão consolidado. E os artistas que têm fãs é melhor ainda, porque são pessoas que vão responder a pesquisa. Você não precisa pagar incentivo, eles vão responder porque eles querem participar. E eu não vejo isso acontecer no mercado fonográfico. Eu acho que ainda tá muito num lugar de... do produtor, do diretor, do feeling, assim. Eu tô lendo, vejo, escuto aqui umas pessoas e aí eu tomo decisões, né? Esse é o meu papel, inclusive, como estratégia digital, por exemplo. É trazer essa visão das métricas pro artista. Porque às vezes o artista tem muito a coisa da intuição. Eu tô sentindo que isso aqui tá performando bem, sabe? Mas a gente tem hoje já o mercado, de fato, ele tá cada vez mais se profissionalizando nesse sentido e acompanhando essa mudança tecnológica. Mas a gente tem hoje ferramentas para isso também, sabe? A gente tem o apoio das gravadoras também, que conseguem trazer esses relatórios com mais, como que eu posso dizer? Com mais detalhe, né? Pra gente, exatamente. O próprio Spotify, eu acho que tem um relatório específico, Spotify, né, tem pra o Spotify artistas. for Artists, que eu tô falando, que é o que eu tô falando, de quando a gente conseguir acompanhar quantitativamente, no caso, da gente conseguir acompanhar o engajamento de cada faixa. Quem tá ouvindo um artista tá ouvindo o outro. Exato, também, pra facilitar um feat, entender, né? Entender justamente quem faz parte desse ecossistema, artistas parecidos, quem tá ouvindo você, como você falou, ouve também. Então a gente tem esses dados. A gente tem dados hoje da inclusão de playlist, a gente consegue olhar essa música aqui entrou em qual playlist, qual que é o público que consome essa playlist, quais são os outros artistas que estão dentro dessa playlist. Então isso é muito legal, porque traz essa inteligência pra gente. E essa é uma coisa também que acho que é importante a gente falar da importância disso, sabe? De olhar para os dados, assim, hoje, pra tomada de decisão. Porque é isso, é um mercado que ainda acredita quase 100% na intuição do artista, sabe? E acho que a intuição do artista é valiosíssima, senão hoje a indústria não teria crescido como ela cresceu. Mas hoje a gente tem essas ferramentas, então por que não usar? Porque eu acho que é sempre um combo, né? Não é uma coisa ou outra. Exato. Eu acho que criar algo novo sempre vai exigir desafiar essas métricas também, de falar, cara, eu sei que tá todo mundo apostando em tal ritmo, eu vou pra cá, tem ninguém apostando, mas eu de alguma maneira li alguns sinais na cultura que talvez isso se indique um lugar legal. E o número talvez não te traga um endosso pra você tomar essa decisão, senão a gente não teria criatividade. Se toda vez a gente olhar pro número pra tomar uma decisão, a gente vai ficar fazendo o que dá play. A gente vai ficar fazendo o que todo mundo já faz. Total, e aí vira uma maquininha, que é aquilo que a gente falou, e aí não tem autenticidade. Então, e tem uma outra coisa muito legal, Galileu, também, que é essa coisa do ouvir a comunidade, do qualitativo, mesmo que não seja assim em larga escala, que a gente não consiga ter uma noção sempre do mar aberto, que a gente não consiga ter tempo hábil, porque isso tudo é muito dinâmico. Tem a questão do tempo. Como eu falei, também, tem a questão do tempo também. Então a gente não tem tempo, por exemplo, pra... Como você viu, é tudo muito imediato. Tem o imediatismo das coisas aqui, do fã cobrando. A gente precisa dar uma resposta rápida. Então a gente não tem como trazer uma plataforma, solicitar, esperar o SLA de não sei quem. É tudo muito rápido. Então a gente precisa confiar na resposta que o fã tá trazendo pra gente, que a comunidade tá trazendo pra gente, pelos canais do artista. E a partir dali surgem os insights também. Então, por exemplo, a comunidade reagiu a isso aqui usando gíria tal. Será que isso aqui não pode virar um jargão pro artista, sabe? Então, assim, os insights vão surgindo a partir dali também, do qualitativo. Isso que é muito legal, porque é isso que eu falo que a visão de comunidade, ela traz isso pra gente, pra construção dessa marca, pra construção da marca pessoal. E a comunidade é o futuro, né? Quando você começa a falar de construção de consumidores que se transformam numa comunidade, fica tudo muito mais fácil. E isso é uma das coisas que eu batalho muito pra quando eu tô conversando com as marcas corporativas. Porque esses dias aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Cidadãos da Galileia. Uhum. E aí, as pessoas que querem conversar sobre branding, elas estão lá. É um grupo que simplesmente as pessoas entram e conversam. A gente faz uma moderação para evitar alguma discussão política, alguma coisa de hate, mas é um grupo que se autorregula. As pessoas vão falando, você viu essa campanha essa semana? E debatem. E a ideia sempre foi essa, porque eu falei, a comunidade, o principal propósito é fazer as pessoas se conhecerem e pessoas que me têm como alguém, como influência, discutirem sobre os conteúdos ali dentro, para ouvir outras opiniões. Show de bola. E aí a gente tem o grupo 1 e o grupo 2, porque já não cabe mais ninguém, né? O WhatsApp tem aquela limitação e beleza. E essa semana me chamaram para participar de uma comunidade. Falaram, participo de uma comunidade que vai ter profissionais de branding lá, vão discutir, só que no nível mais elevado, assim, só diretores ou só... Aí eu falei, participo. Tá tudo bem, vamos embora. Acho que conhecer gente nova e debater outros pontos, muito bom. Quando me colocaram no grupo, era o grupo de uma empresa. E o nome do grupo era uma empresa. Uhum. E aí eu falei,
eu tô numa comunidade pra discutir branding ou eu tô numa comunidade de uma marca que vai ficar lendo tudo que eu tô escrevendo, vai ficar vendo... O que eu tô fazendo aqui, né? E capturando tudo aquilo ali como um dado. Como um dado, tipo, aquele grupo, aquele nicho de 30 profissionais de mercado estão falando sobre esse tema. Eu posso fazer um relatório lá na frente, eu posso fazer uma live falando sobre esse assunto de acordo com os insights que vieram aqui. E aí eu mandei uma mensagem pro dono da comunidade. Falei, é uma comunidade para discutir o assunto ou é uma comunidade da sua empresa que discute o assunto? Porque isso tem uma diferença enorme, se eu quero ou não participar também. Exato. Então eu acho que tem esse conceito da comunidade quando a gente fala do artista, que não é pra ficar testando coisa. Eu tô ali só pra ouvir as pessoas, né? Totalmente. É só pra fazer com que as pessoas se sintam pertencentes, no caso. Acho que esse é o princípio básico da comunidade. A gente precisa fazer com que o fã se sinta pertencente àquilo ali. Para que ele abrace o propósito do artista, no caso, para que ele abrace a visão do artista, para envolver esse fã em todo o processo e justamente construir esse relacionamento mesmo, assim, sabe, com os fãs, para que quando a gente, para que seja uma troca genuína. A comunidade nada mais é do que isso, uma troca genuína entre o artista e o fã, para que a gente possibilite essa conexão ali, porque é isso, né? Qual que é o fã que não quer estar próximo do artista? Para isso que as pessoas seguem, para isso que você segue o seu artista favorito, para ver o que ele tá fazendo no dia a dia, para ver o que ele vai compartilhar, para ver se ele vai se posicionar acerca de alguma coisa que você acredita, para ver se ele partilha do mesmo valor que você. E aí sim você vai entender se você vai ser fã ou não daquele artista, né? Esse é o princípio básico. É como eu falei, comunidade não tem nada a ver, tipo, com um canal específico, com um grupo específico. A comunidade, ela pode, inclusive, estar em vários canais. Se você tiver uma comunidade, os cidadãos de Galileia, eles podem estar em vários canais. Sim. E o interesse deles em comum é justamente branding, né? Tipo, discutir sobre branding, é fazer, moldar o futuro do mercado também, talvez, enfim. É o que o grupo, eu falo sempre para os clientes, o grupo de WhatsApp é uma ferramenta. É uma ferramenta. Não é a comunidade. Não. O nome Comunidade Cidadãos de Galileia não é uma comunidade, não caracteriza uma comunidade. Exato. A comunidade é o que une todo mundo em conjunto de um assunto só, né? Que no caso é branding. É uma tribo. É uma tribo, exato. Só que acho que tem uma confusão no mercado muito forte que é assim... Gabriel, eu preciso que você crie uma comunidade de pessoas que usam a tinta pra pintar a parede. E aí, não, vamos fazer um grupo de WhatsApp, colocar as pessoas que compram tinta. E assim, não é só porque elas compram tinta que elas fazem parte de uma comunidade. Exato. E tua marca pode estar justamente atuando em todos os canais que ela tiver, se relacionando com a audiência dela e despertando o senso de comunidade neles, que é, ok, galera, tem essa tinta aqui, vou pintar a parede, tem essas duas, qual cor eu vou escolher? A tua comunidade vai escolher junto com você e vai se sentir feliz por causa disso. Porque eles estão participando do teu processo. É um exemplo. É muito mais sobre participar do processo e dividir a construção dele com as pessoas que são consumidoras ou seguidoras do que necessariamente ter uma ferramenta que concentre as pessoas no lugar. Eu acho que isso é muito claro. Só que as marcas corporativas ainda têm muita dificuldade de entender que, como eu falei exemplo agora, o grupo para discutir branding não pode levar o nome da marca. Uhum. Porque no final das contas, eu não quero participar do grupo de uma empresa. Eu quero participar de um grupo de um assunto em comum. Você quer conversar, você quer falar com gente. Tem um dado muito legal que é da pesquisa da Meaningful Brands. Eu não sei se você já viu que 70% das marcas poderiam deixar de existir. E é exatamente por isso. As pessoas estão cansadas de marca, entendeu? Tipo assim, da marca interromper o tempo inteiro. Deixa as pessoas conversarem, tipo, abre espaço pra conversa, sabe? Assim, então, as pessoas querem se comunicar com pessoas, não com as marcas, sabe? A marca pode fazer parte, pode vir a fazer parte, mas assim, abre a conversa, gera esse senso de pertencimento nas pessoas, sabe? Não fica tentando enfiar o teu produto goela abaixo o tempo inteiro, tipo, awareness pelo awareness é só um número. É só o número. Que vai ficar bonito no relatório. Exatamente. Mas é complicado. A gente depois pode gravar um episódio só pra falar sobre essas amarras corporativas, porque eu tava falando pro episódio do Iron quando a gente gravou aqui também. A gente falou também sobre o algoritmo, né? A criação da moda pra agradar a internet, no final das contas. E o ponto que na minha cabeça é estrutural. Eu já falei isso pra ele. Na realidade, a avaliação não é só sobre o número. É a maneira, é a sua postura profissional, são os valores que você acredita, e by the way, o seu trabalho também. Então, quando a gente acaba indo para um lugar de comunidade, aquele gerente de marketing, você gerente de branding, no final vai ser avaliado por quantas pessoas tem no grupo daquela marca. E não é sobre quantas pessoas tem num grupo. Ou o que essa marca lançou? O link que a gente postou a tinta lá, o povo clicou no link, mas não é sobre isso. Não é só sobre aquilo, né? Até porque, como eu falei, não tem só aquela métrica de negócio. Quando a gente tá falando de negócio também, de marca pessoal, a gente não pode esquecer que é um negócio.
que é uma empresa. Que tem funcionários, tem tem gente, tem banda pra pagar, tem exatamente, são pessoas, a gente não pode esquecer isso, né? E pessoas estão ali que tem soft skills, que tem hard skills. Então, por exemplo, tem uma avaliação que você vai pela performance, mas tem também, por exemplo, de como que você se relaciona dentro do ambiente, de como que você lidera as pessoas que estão abaixo de você, de como que você troca, de como que você se comunica. Então, assim, é um mercado como qualquer outro mercado. O mercado da música, o mercado dos artistas, o mercado de marca pessoal. Então, a gente não tem só... Eu acho que é isso, assim, quando a gente começa a olhar como negócio, a métrica da vaidade, ela vai cada vez mais perdendo lugar e a gente vai, de fato, ficando mais inteligente, entendendo a métrica como ferramenta. E é isso que faz a gente crescer, que faz o negócio crescer. É acompanhar, por exemplo, a venda de ingressos. Tá vendendo? Ok, o que a gente precisa fazer, então? Vamos lá, vamos reunir aqui. O que a gente precisa fazer para garantir o sold out desse evento aqui? Estamos crescendo em tal região? Não, precisamos. O que a gente vai fazer para crescer a partir daqui, sabe? A música tá performando legal. O que a gente pode fazer para impulsionar essa música aqui? Porque assim, quando a gente tá falando dessa pressa, desse imediatismo, dessa busca pelos charts e tudo mais, virou até, acho que, linha editorial de artista hoje, assim, sabe? Postar, tô no top 50 da Indonésia, tô no top 50 de não sei onde, tô no top 200. Eu já queria falar tanta coisa aqui sobre isso, assim, mas não vou. Exatamente, seu advogado aqui, não vou. Meu advogado falou, não se atreva, acabei de ouvir aqui no ponto, não se atreva. Mas é isso, o que de fato tá trazendo pra você de retorno como artista. Então, quando a gente consegue separar a métrica da vaidade do artista, a métrica da vaidade, enxergar isso como um negócio, aí de fato a gente abre espaço para o crescimento, a gente abre espaço para um ambiente de trabalho saudável para as pessoas, né? A gente está falando hoje cada vez mais vem se falando sobre saúde mental, porque essa cobrança, esse imediatismo não é algo saudável nem para o artista, não é algo saudável mentalmente para os fãs que vão se frustrar, não é algo saudável para quem está trabalhando. Então, quando a gente consegue de fato encarar como um negócio e usar a métrica como ferramenta, fica legal para toda a cadeia, para todo o ecossistema. Vocês ouviram, né, gerentes de marca aí, que vocês estão cuidando de marcas corporativas. Tentem criar esse lugar também. Eu acho que isso é uma questão de doutrina. Nas empresas que eu trabalhei como alguém que CLT ali, né, como uma vaga, uma função, você já chega nesse sistema. Você já chega no lugar que é assim, não repete campanha anterior, porque senão você vai ser visto como alguém que não é criativo. Se isso aqui não atingir determinada métrica, você não vai ganhar bônus, então não faça. Então, aí no final, você se molda para atender os seus objetivos. Afinal, eu também quero ganhar meu bônus, quero ser bem avaliado. E aí a criatividade vai embora e você tem que fazer coisas para garantir o seu. O que na realidade acontece, a gente não pode ser hipócrita em relação a isso. Vários momentos eu já tive chefes que falam assim, cara, se eu levar essa ideia aqui, ele não vai topar. Uhum. Se eu levar essa aqui, porque ele joga tênis, vai ser fácil de aprovar. E tá dentro do universo da marca também, e aí vai ter esses números aqui que comprovam que deu tudo certo. Só que o que eu sempre aconselhei todo mundo era, pega um 80-20, faz aquilo que de fato vai garantir o seu, mas em 20% do tempo joga também umas ideias criativas que você pode executar, para que você também, como profissional, não se frustre, ficar o tempo inteiro criando pro algoritmo no final. Você traga uma pitada de inovação e principalmente você tem um case também para contar. Porque eu ficava pensando assim, teve empresas que eu passei que eu falo, cara, eu não tenho case nenhum. Se a pessoa falar, qual foi o seu melhor projeto? Não tem pra dizer. Que você não correu risco nenhum. Não, e eu não podia correr. Exato. Né? Eu não podia naquela empresa, porque qualquer risco que eu quisesse tentar... não, mas isso aqui é ousado demais, isso aqui é inovador demais. Então, assim, vamos fazer o feijão com arroz, paciência. Naquele momento eu não podia me dar o luxo de, olha, obrigado, mas eu vou procurar o meu propósito. Não, preciso pagar aluguel, preciso pagar conta, preciso pagar tanta coisa, pra poder seguir minha vida. Mas já também tiveram, com mais maturidade, empresas que eu pude avaliar também com a condição financeira um pouco melhor, de falar, essa empresa aqui eu acho que vai ser mais do mesmo. Talvez eu precise passar um pouco mais de tempo desempregado e procurar uma marca que eu vejo que seja um meio do caminho do que eu ter que aceitar esse emprego correndo. Mas isso é um recorte de privilégio gigantesco que me fez esperar um pouco mais. Mas hoje, no dia a dia, trabalhando como empreendedor, é a mesma coisa. Tem marcas que a gente trabalha, que a gente faz um excelente trabalho, que você fala, nossa, o cliente topou tudo que a gente falou. Teve cliente que falou, isso aqui eu topo, isso aqui não, e tá tudo bem. Mas o importante é, a gente plantou uma semente de que ele precisaria deixar aberto esse caminho para, seus consumidores gostariam de ver isso. Sim. Não sei como é que seria, mas eles gostariam de ver. E eu acho que você tocou num ponto legal também, que é essa questão do como que a gente vai garantir que aquilo vai ser autêntico também. Você ofereceu aquilo ali porque era autêntico, era uma verdade. Ok, vou correr esses 20% aqui, eu vou inovar aqui, mas porque é verdade pra marca, né? Tipo assim, porque faz sentido a gente fazer. Eu acho que tem muito uma questão também de intencionalidade aqui. A gente não vai
entrar numa trend por entrar. Tipo, eu não vou sugerir porque eu quero transformar essa marca numa marca ela é super engessada e eu vou fazer ela ser inovadora agora, vou quebrar todos os tabus da marca, não sei o quê, tipo, e quebrar os padrões, e a gente vai performar super bem. Não, faz sentido, tipo, você entrar de fato naquela conversa, sabe? Assim, eu acho que esse ponto da autenticidade e também do cruzar, assim, acho que tem um método que eu gosto muito de trabalhar, que é a gente considerar, o ponto de partida é considerar qual que é a verdade desse artista. Ok. E a gente cruzar o contexto cultural. Qual que é o contexto que esse artista está inserido, assim, que a comunidade está inserida? O que tá falando na comunidade? Quando a gente cruza isso, aí a gente sim pode entrar numa trend que tá em alta dentro da comunidade, porque vai fazer sentido pro artista, vai fazer sentido a gente inovar, sabe? Assim, então, 70% do tempo, ok, vamos vender o conteúdo institucional do artista, que vai trabalhar tipo, todos os pilares que a gente precisa, exato. Os outros 30% a gente pode fazer sair um pouco do feijão com arroz, e aí sim a gente vai trazer essas pitadinhas que são muito legais e que vai provocar ali uma reação super legal também no fandom, que a gente sabe que os fãs vão gostar, que a gente sabe que o artista vai gostar também, sabe? Enfim, acho que é encontrar o equilíbrio. É muito difícil encontrar esse equilíbrio, mas eu acho que o segredo é justamente você se perguntar, é verdade pra marca? É verdade pro artista que eu tô trabalhando isso? Então ok, vou fazer, vale a pena correr o risco, sabe? Perfeito. Gabriel, a gente poderia ficar aqui 2 horas conversando sobre isso. Eu ficaria aqui o tempo inteiro. A gente inteiro. poderia ficar conversando 2 horas, mas eu acho que você já trouxe lições muito valiosas pra quem tá gerenciando não só marcas pessoais, acho que o foco do episódio foi muito esse, mas a gente falou muito sobre marca corporativa aqui e acho que aprender um pouco sobre marcas com artistas e trazer isso pro universo das marcas corporativas. Então, super obrigado por ter compartilhado com tanta generosidade que você sabe. Bom, para quem quiser acompanhar também um pouco, assim, de como que é esse processo de construção, de gerenciamento das campanhas, enfim, eu costumo falar um pouco mais sobre isso também nas minhas redes sociais, então é só seguir lá, @Gabriel_Nogueira, já fazendo meu jabá aqui. Faz o jabá. É isso, muito obrigado aí pelo convite. Sigam porque é legal seguir, viu? Tem bastidores legais às vezes, quando ele pode também, porque ele não pode contar tudo. E as pessoas descobrem que você também trabalha com alguns artistas, né? Esses dias eu vi no Twitter assim, esse Gabriel é demais. E aí era assim, um print de você aparecendo no final do vídeo, que a pessoa te reconheceu. Eu falei, gente, as pessoas ficam procurando mesmo você. Amigo, eu tô falando, assim, os fãs, eles realmente, assim, eles são investigadores. Eles funcionam melhor do que qualquer plataforma de social listening. É bizarro. É bizarro. Não, esse do print eu fiquei chocado, porque a pessoa falou assim, acho que foi justamente na virada, quando você tava começando a trabalhar com a Anitta, que a gente viu uma evolução nas redes sociais e tudo mais. E aí desses fãs falou, é nítida a evolução. Olha quem foi contratado. É esse menino que aparece aqui no canto. Aí era você com o celular na mão, assim. Uhum. E aí, como no Twitter sempre acontece, né? Ai, doido pra descobrir o arroba dele. E aí, em 1 segundo, as pessoas agora já sabem meu arroba. Acabei de revelar aqui. Procura direto lá, Gabriel Nogueira. Vocês vão conseguir ver coisas muito boas. Obrigado, amigo. Vai ser demais. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito, para sim a gente conseguir fazer com que o algoritmo entregue cada vez mais, para mais pessoas ouvirem esse episódio, e encaminhe para pelo menos 3 amigos, para você renovar o seu passaporte de cidadão da Galileia, seu visto, porque senão, você já sabe, eu vou te bloquear de todas as redes sociais, você nunca mais vai assistir nenhum conteúdo meu, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. Esse episódio é um oferecimento de Galileu Branding. Clique no link da descrição e peça já a sua proposta. Identidade sonora criada pela Sound Thinkers.